Na roda da cura eu vou para dentro de mim. Nas trilhas da luz eu sou as sombras dos cantos de mim. Meu mestre, seja quem for, me ajude a compreender, me ajude a não temer a verdade que cabe em mim, a verdade que cabe em nós. Bom dia a todos. Quando pensei nessa live, a forma com que a gente vai falar a respeito de educação, ela exige que a gente faça contato com aspectos da experiência que muitas vezes no mundo atual tem distanciado a gente, essa experiência, falta dela, distanciado a gente do que realmente importa. Quantas pessoas, por exemplo, não estão com deficiência de vitamina D porque simplesmente não saem de dentro de uma casa? O estilo de vida que a gente, ao longo de anos, criou para nós não é apenas insalubre para o meio ambiente, não é apenas insalubre para mestres animais, meu amor, não é apenas insalubre para os demais, ele é um estilo de vida que é insalubre para nós também, para nossa saúde, para a saúde mental, para a saúde psicológica. Quantas pessoas durante a pandemia, forçadas a estarem em casa, principalmente numa primeira fase, entraram em algum tipo de surto emocional? E isso diz o que para nós? Que nós não convivemos mais conosco, nós não somos mais uma boa companhia para nós mesmos. Agora o curioso é que a gente vende para o outro como se fôssemos boas companhias, só que nós mesmos não suportamos estar conosco. Faz sentido isso? Então existe um estudo e uma educação que é maior do que a matéria de uma escola. É uma educação que envolve como nós reagimos para o mundo, que nós nos desconectamos completamente. E se nos desconectamos desse mundo e dos seres que habitam nesse mundo, então obviamente nós não cuidamos, nós não protegemos nem desse mundo, não protegemos nada, ninguém que ali vive, e nada num contexto quando a gente fala, por exemplo, do próprio reino vegetal. Mas quando a gente afina a comunicação com esse reino vegetal, a gente vê que nem ali a gente pode usar que uma mestra planta é algo e não alguém. Porque quando se conecta realmente através da experiência, que os seres que de alguma maneira compartilham o mesmo sopro vital que a gente, nós estamos falando de vida. E aí os ensinamentos estão abertos. Aí a escola se abre, porque o discípulo apareceu. E o que eu sinto hoje na educação e no que nós temos... Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Esse é o mestre Guarani. Ah, vocês não estão vendo, desculpa. Esse é o mestre Guarani, não sei se vocês lembram dele. Ele foi resgatado com a mãozinha quebrada. E ele passou 3 meses dentro da baia, porque precisava calcificar os ossos. E aí nesses 3 meses, óbvio, a gente ficou mais tempo com ele e ele terminou mais ligado na gente do que os demais, geralmente, quando eles têm a oportunidade de estar livre pelos pastos, enfim. Eles são muito amorosos, eles vêm dar oi aqui também. Agora que ele já deu oi, ele tá indo para um outro divertimento que tem ali, né, meu amor? Que é o quê? Que é a goiabeira. Que a goiabeira tá lotada. Então agora todo mundo quer goiaba, né, meu amor? Né? Vai com cuidado, vai com cuidado. Então, outra vez, falando a respeito do tema da educação, a gente precisa entender que quando a gente não está ligado nesse mundo, quando a gente não está ligado nos seres desse mundo, a gente então começa a não protegê-lo. A gente começa a não ter muita ideia de como amar. Porque como que o amor é algo, para ele se tornar impessoal, ele precisa de muito desenvolvimento do nosso espírito, de muita educação em cima do ego, para que a gente consiga sair desses grilhões que impedem com que o ser humano, na real potência, não no ego, na real potência,
seja capaz do amor até para quem desconhece. Então, por exemplo, eu não preciso só sofrer se alguém da minha família tem câncer ou se eu tenho câncer. Eu começo a sofrer sabendo que o câncer existe na vida das pessoas. Oi, meu amor, esse bumbum aqui tá muito especial, né, meu amor? Peraí, deixa eu só... Aqui nós temos uma goiabeira atrás de mim que está... Só um minutinho. Vou vir um pouquinho mais aqui pra dentro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é o... É uma goiabeira, tá muito carregada. Muito carregada. E eles adoram. Aí eu deixo eles um pouco e depois eu tiro, porque eu tenho medo também que eles comam muito. Olha lá. E não come as folhinhas, tá bom, meu amor? Só pode comer a fruta. Enfim, vou sentar por aqui um pouco, que daí a gente continua falando. Agora, eu comentei coisas que acontecem conosco enquanto adultos. Agora, vamos pensar o que está acontecendo com as crianças. Quando a gente fala a respeito das crianças, a gente tem visto também uma febre acontecendo de crianças, ou seja, seres muito novos, medicados. E medicados por quê? Será que quando a gente fala que uma criança que vive o tempo inteiro trancada entre paredes, que a brincadeira se tornou o celular, eu não sei como vocês cresceram aqui, mas hoje eu vejo a tecnologia, ela aprisionou o ser humano. Em vez dela se tornar algo que liberte o ser humano, ela aprisionou. Então, hoje, por exemplo, quantas pessoas não falam que não tem tempo para fazer, por exemplo, um estudo, para ingressar em alguma iniciativa de autoconhecimento, mas essas mesmas pessoas têm tempo para despender numa rede social. Então, outra vez, essa tecnologia que poderia ajudar com o ensino à distância, ela terminou aprisionando porque falta um valor na educação, e aqui a gente já começa a pincelar, um valor na educação para que a gente saiba usar o que está à nossa frente. Não adianta a gente simplesmente ter uma varinha de condão se a gente for pedir para aquela varinha de condão destruir o mundo, ou destruir as pessoas que a gente não gosta, ou então terminar com os problemas de uma forma mágica que favoreça só a minha perspectiva, ignorando a perspectiva dos demais. Então, outra vez, quando a gente fala de educação, a gente precisa chamar tudo isso e lembrar outra vez das crianças. Por que as crianças? Porque as crianças não têm o tempo que nós temos, que nós tivemos. Eu lembro, eu tenho quase 50 anos e acredito que outras pessoas que tenham a minha idade possam se relacionar com isso também, que quando a gente cresceu, falava-se a respeito de uma crise ambiental. Falava-se a respeito de algo, mas era sempre alguma coisa longe, distante. Era algo que basicamente eu sabia através dos livros. E não necessariamente porque eu enfrentava aqueles problemas. Óbvio que eu estou falando aqui de uma criação que foi privilegiada, e não posso negar isso, ou seja, que não entrei em contato com a fome e com a sede, embora minha mãe sim. Minha mãe é do sertão da Bahia e foi para São Paulo para tentar uma vida melhor. Mas enfim, essa minha educação ali atrás, essa minha experiência de vida, privilegiada de novo, agora hoje, então eu crescendo, eu tive tempo de falar a respeito dos males do mundo, eu tive tempo de falar a respeito de pensar, de refletir. O que acontece é que as crianças de hoje, elas não têm esse tempo de se resgatarem. Elas não podem se perder, percebem a diferença? Então, por exemplo, na adolescência eu faço um caminho que aos 17 anos, aos 15 anos, eu entro por uma rota que eu falo, nossa, isso daqui não é o meu caminho, e eu venho a descobrir e pensar nisso quando eu tenho 27 anos, 26 anos, e até que no retorno de Saturno, então, eu faço uma grande mudança na minha vida. As crianças de hoje, elas não têm esses 10 anos para perder. Quando a gente fala dessas crianças crescendo, quando a gente fala delas se desenvolvendo na era atual, se elas esperarem 10 anos, não vai ter água no planeta. Porque hoje não é a mesma previsão que nós tínhamos, quem é da minha faixa etária, que nós tínhamos de que pode existir uma crise ambiental se nós continuarmos com o nosso estilo de vida. Só que no estilo de vida nada se falava a respeito da alimentação. Nada falava-se a respeito da plantação, nada falava-se, para mim era como que, lembrando enquanto criança e hoje tendo tido a experiência de trabalhar com crianças em escolas também, através da yoga e da filosofia, eu noto que a criança ela não tem nem o contato que o que está ali exposto vem de uma mestra árvore, ou que veio dessa mestra mãe natureza, do chão. E quando a gente não trata o chão como sagrado, até o nosso passo é pesado. Na mitologia hindu,
Tem várias crônicas e mitos a respeito de como a morte surge, né? Ou seja, de como essa vida é encurtada e como essa morte começa a trazer sofrimento também. E em determinado momento disse que a própria Mãe Terra recorre aos deuses, pedindo para ela para que dê alguma forma nos humanos, porque os humanos começam a pesar em cima dela e ela não aguenta mais. E então esses deuses reunidos decidem pela morte. E foi então que Shiva começa a estipular que depois de certo tempo o ser vai embora. E a tentativa disso também era que nesse entre mundos, dessa mitologia assim se explica, que nesse entre mundos o ser se alinhasse de novo e voltasse para o planeta conectado com a missão principal. E aí a gente entra num outro lugar. A educação hoje ela está voltada não para preservação, não para o valor e muito menos para a missão e para o propósito. Eu não lembro ninguém nas escolas que eu frequentei e nos cursos que eu fiz, falando a respeito de propósito. Isso tudo veio de uma forma alternativa, quando a insatisfação do meu espírito, e eu tenho certeza que falo por muitas pessoas aqui, a insatisfação do espírito de cada um começa a levar para que a gente procure outros valores. Só que outra vez a gente teve a chance de se perder e de se encontrar, de se resgatar. As crianças de hoje não têm esse tempo. As crianças de hoje, elas estão condenadas pela consequência dos nossos atos e das nossas escolhas, que nós falamos que são pessoais e que nós podemos fazer o que queremos, porque afinal de contas só diz respeito a cada um. Olha como a gente está limitado na visão. Se a gente é parte de uma teia, o que quer que aconteça para um fio da teia afeta a teia inteira. Mas a gente cresceu nesse egoísmo. E agora as crianças elas precisam ter uma educação mais firme. Agora, como que a criança vai ter uma educação firme se os próprios pais estão ausentes desses valores? Então a gente precisa entrar no sistema de educação. A gente precisa entrar no sistema de educação e nesse sistema de educação a gente pode dizer assim, putz, mas como vai fazer isso? Se não é todo mundo que é pedagogo. Como que a gente vai fazer isso para entrar? A ideia aqui no santuário é que através de um centro educacional a gente possa afetar crianças em vivências com a terra, em vivências com o mestre animal. A gente precisa impedir que o sistema de educação leve crianças para visitarem zoológicos. A gente precisa impedir que crianças estejam, por exemplo, no lanche comendo partes e secreções sem terem a menor ideia do que aconteceu antes, porque toda criança tem um amor infinito por mestres animais, só que ela não mais associa porque ela não tem mais a experiência. Então é muito fácil do ponto de vista da experiência direta dentro de um contexto de santuário que a gente tenha esse tipo de vivência oferecida, esse tipo de oportunidade para oferecer. Então a ideia é que a gente consiga atuar nos meios de educação não como pedagogia, mas simplesmente oferecendo um espaço, sustentando um campo para que essas crianças possam, inclusive, levar indagações para os pais dentro de casa. Porque é muito dito também que são os pais que educam os filhos. Mas eu quero lembrar aqui para que a gente tenha um pouco de humildade. Porque as crianças que estão descendo para esse mundo, elas estão fazendo o contrário. Elas estão educando os pais. Só que o que acontece? Quando os pais começam a receber uma criança que não quer tomar leite, que não quer comer a carne, que quer um estilo de vida diferente, esses pais absolutamente não sabem o que fazer e eventualmente até mentem para esses filhos com o intuito de fazer o bem para eles. Então eles dizem que, eu lembro de uma resposta que eu recebi de uma menininha dando aula aqui no Objetivo de Camanducaia, e ela comentou comigo que ela estava comendo carne de cocó. E eu falei, eu não como carne de cocó, eu não como porque eu não gosto de matar ninguém. Falei alguma coisa assim pra ela, num sentido mais lúdico e mais leve. E ela olhou pra mim, imagina, tia, isso daqui não é carne de cocó, é só o nome, isso aqui é do mercado. E eu fiquei realmente, ou seja, com aquela sensação de estão mentindo para você, estão te enganando. E é isso que acontece, as crianças elas vão despertando, mas nós adultos, por causa das nossas inseguranças e da nossa ignorância, a gente tem conduzido as crianças justamente para onde nós estamos, onde não estamos felizes. O que é um descompasso, o que é um desserviço, o que é inclusive contraproducente se a gente pensa que o que a gente quer para aquela criança é que ela seja feliz. E a gente está conduzindo essa criança exatamente para o ponto onde nós não estamos felizes. E aí quando a gente vai para uma educação onde simplesmente educa para que a criança ganhe dinheiro e que seja competitiva e que se sobressaia frente às demais, a gente não está falando de união,
A gente não está educando em valores, muito pelo contrário, a gente passa por cima de valores. E quando a criança tem acesso à natureza, ela, e principalmente ela que aprende pelo exemplo, inclusive pelo exemplo sutil dessa força viva que são outras manifestações, ela começa a entender que o caminho é a cooperação. E ela começa a entender que ela está inserida em algo maior que ela própria. E ela leva isso de uma maneira mais firme. Então, quando o pai e a mãe eventualmente dizem não é por aqui, aquela criança ainda assim se nega. Aquela criança ainda assim faz o serviço do quê? De educar os pais. E hoje eu vejo na experiência do santuário que muitos pais chegam ao santuário por causa dos filhos. Porque os filhos disseram que eles não queriam mais comer, ou porque os filhos começaram. Eu lembro de uma mocinha que veio aqui já numa vivência que a gente tentou na pandemia. E essa criança, ela parou com tudo em casa e ela começou a procurar, dentro dessa facilidade que as crianças hoje têm com a tecnologia, ela procurava informações em sites, em redes sociais, e ela mostrava para os pais dela o que acontecia. E isso levou os pais a procurarem o santuário. E isso fez com que ela chegasse até aqui. E uma criança absolutamente pronta, inclusive com um dom de comunicação fora do normal. Agora, se essa criança está num sistema de educação onde esses talentos naturais sejam descartados porque eles não servem dentro do que foi estipulado naquela sociedade ou dentro daquele núcleo familiar, algo como real e verdadeiro e legítimo dela, se algum fator que desvia valor tiver nisso, o que vai acontecer? Essa criança vai ser frustrada, que ela vai se distanciar de todos os valores dela, e aí é um momento que a gente entra em terapia. Aí é a nossa crise dos 40. Aí é um momento em que nos 28 anos a vida vem batendo no retorno de Saturno, a gente apanha até não poder mais e volta para o mesmo caminho. Chega nos 33 anos, na idade crística, outra pancada. E aí a gente com 33, a gente ainda resiste. E quem vai resistindo a vida toda encontra uma crise de meia-idade. É fato. Agora, como que é que, se a gente aprendeu disso tudo, como que é que a gente previne isso das crianças? E aqui, depois de muito estudo, depois de muita reflexão, depois de debruçar, um dos caminhos que a gente viu foi um centro educacional. Um centro educacional para crianças, um centro educacional para adolescentes, um centro educacional para adultos. Porque o fato da gente achar que a gente cresceu e é maduro, não significa que a gente tenha, de alguma maneira, conhecido a sabedoria. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos em um sistema de adestramento social. Ou seja, as pessoas... A gente olha para a sociedade, quando a gente está durante o dia, por exemplo, e parece que tudo funciona bem, não parece? As pessoas, salvo exceções, elas estão convivendo no mesmo espaço público. Elas compactuam da mesma estrada, elas de alguma maneira estão na fila educadamente, ou seja... E aí o que acontece? É um adestramento social. Porque no primeiro momento ou na primeira crise, então alguém xinga alguém no trânsito. Então, naquele momento onde a gente está na fila e a pessoa da frente, por qualquer razão, não passou o cartão de débito dela. Então, toda a fila... Nossa, mas que coisa. E a pessoa já está se sentindo mal por aquilo. Então, existe um adestramento social de convivência, mas não existe um valor de convivência, de misericórdia, de empatia e de outros aspectos e virtudes que podem levar o ser humano à melhor versão dele e não a um esboço dele próprio. Então, quando a gente fala de educação, a gente precisa entender que a educação é algo que acontece quando ela está realizada, quando um professor espiritual verdadeiramente me ensina e eu verdadeiramente aprendo, quando ele não está, eu faço como ele me orientou. Agora, enquanto eu faço e repito na presença e aos pés desse mestre, eu sou apenas adestrada pelo meu desejo de aprender e pela minha reverência, pelo meu respeito a esse professor. Mas quando ele não se encontra, então eu volto a ser quem eu sou, que nunca me transformei. E o que nós temos feito, de maneira geral, na sociedade, é esse adestramento. Porque então, quando ninguém vê, e quando é que ninguém vê? Se a gente colocar um número aqui, por exemplo, de pornografia, e da quantidade de mulheres que sofrem. Olha o que acabou de acontecer agora com esse deputado, com essa colocação machista e ultrapassada desse sujeito.
Olha só quanta coisa a gente ainda precisa caminhar. Então, quando ninguém está olhando, as pessoas se manifestam como verdadeiramente elas são. Agora, do contrário, elas são adestradas porque elas sabem o que elas podem fazer e o que elas não podem. Agora, a gente vai continuar adestrando crianças e a gente vai continuar mentindo pra gente que a gente se educou, quando na verdade a gente só está adestrado. Como que é que a gente dá esse salto? Então, um centro de educação visando novos humanos, ele precisa estar edificado aonde? Em valores. Em valores, porque se eu não tenho valor quando eu me formo, por exemplo, e eu quero trabalhar com direito, então, para mim não importa se eu vou defender uma pessoa que de fato cometeu um crime e que tem toda a evidência e prova contra ela, porque afinal de contas eu quero dinheiro. Então não importa para mim o valor, eu quero Então não é necessariamente a profissão, não é necessariamente a sociedade, não é necessariamente a arma, mas é como a gente usa aquilo. Lembra sempre o meu pai, eu cresci ouvindo meu pai falando isso, que a diferença do remédio e do veneno é a dose. E a gente errou a dose. A gente errou a dose e a gente tem envenenado corações, a gente tem envenenado. E a gente pode olhar para tudo isso e falar, não, Patrícia, eu não tenho paciência, eu não acredito no ser humano, vamos resgatar as vítimas. Não existe como resgatar todas as vítimas se a gente não colocar o agressor, que todos nós somos em algum lugar, que todos nós somos em processo de regeneração. A terra regenerada é o ser humano regenerado. A terra nova terra é um novo humano. Não existe uma forma de fazer ao contrário. Não é a terra que vai evoluir e então os seres humanos vão entrar, bom, eu sou, eu não sou, então eu vou ser exilado ou eu vou ficar. Ou seja, é um passo onde todos nós estamos numa mesma caminhada. Não existe como, por mais que nós estejamos decepcionados, deprimidos, tristes, cansados, exauridos com o ser humano, não existe como montar alguma visão de futuro excluindo o ser humano, excluindo as pessoas que mais nos irritam, os seres que estão mais inconscientes, as pessoas que estão, de repente... É muito comum, por exemplo, a gente estar em contato com alguém que está há anos falando que está em transição para o veganismo. E quem já é vegano pode se irritar muito com aquela pessoa. Pode falar, mas como? Só que eu peço, vamos tentar acreditar e estar do lado dessa pessoa. Agora, se a pessoa não está ouvindo tudo que você já falou, muda o discurso. Muda, fala de alguma outra forma, mas o ponto é, não existe como a gente mudar o mundo sem educar os seres humanos. E a educação não é adestramento social. A educação não é o que tem sido apresentado para nós em termos de competição e fazer dinheiro. No Ocidente é muito comum que a gente primeiro tenha o fazer, para então o ter, para então ser. É muito comum que isso esteja inserido até inconscientemente nas nossas linhas de raciocínio. Então eu faço, que daí eu faço por onde eu tenho alguma coisa. E na hora que eu tenho alguma coisa, então eu sou alguém. Porque os meus valores não estão mais além das coisas desse mundo. Eu fui iludida por esse mundo. E iludida por esse mundo, então eu penso que esse mundo pode me fazer feliz. Quando na verdade ele pode lapidar caminho para minha felicidade se eu conseguir através dele chegar no espírito. Agora, cada vez que eu me encerro nesse mundo, eu me perdi. Eu me perdi e se eu tô perdida, eu vou perdendo tudo e todos à minha volta. Então, como que é que a gente sai desse adestramento, volta para um sistema de educação onde eu esteja edificada em valores? Para fazer isso, outra vez, a gente pode sim ser um pedagogo, a gente pode sim estar ligado direto, mas a proposta do santuário é que as vivências, a partir do que se constrói, desse anúncio, ou seja, desse comer, as vivências elas possam agora carregar essas escolas, elas possam ter parcerias com universidades, elas possam ter, para que outra vez as pessoas, elas entrem, as pessoas e não importa a faixa etária, porque é muito comum a gente falar que alguém, tem alguém aqui num processo de socialização, para de brigar com Sócrates, É muito comum a gente olhar para o mundo sempre e sempre apontar algo como inatingível, algo que a gente não consegue, algo que já se perdeu, algo que não existe saída e existe saída. O que não pode acontecer é a gente desistir. Então, esses processos de educação precisam acontecer. E quando a gente fala de educação, como eu estava dizendo, é educação para criança, é educação para o adulto, é educação para idoso, é educação de valores, porque nós não estamos mais educados em valores. Estamos simplesmente adestrados. E aí o que acontece? Bom, eu preciso colocar multa para tudo. Mesmo quando a gente fala...
Para de brigar com Sócrates, amor. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, a respeito do que aconteceu agora em Cunha. Aonde a gente vai? A gente fala o legislativo tem que ser mais forte. Os fazendeiros não podem fazer o que eles quiserem. A pecuária não pode fazer o que ele quer. Sim, sem dúvida nenhuma, eles não podem fazer. Ninguém pode fazer o que quiser com outro ser. Ninguém pode submeter outro ser a sofrimento. Isso é um fato que a gente sabe na teoria. Só que é um adestramento. Por quê? Porque se não tiver uma penalização e uma punição, então muitos de nós terminam ainda assim fazendo isso. Por exemplo, quando a gente fala é crime, a gente tem agora a delegacia, agora não, já há algum tempo, a delegacia da mulher. Mas todo mundo fala, não se pode machucar ninguém, não se pode machucar a mulher. Então, para que a gente tem que ter delegacia? Então, basicamente, ou seja, precisa-se firmar um sistema do quê? De punição e recompensa. E quem já educou criança sabe que punição e recompensa funciona muito bem se a cenourinha tá na frente, ou como brincava uma amiga minha, se a cenourinha tá brincando e ameaçando por outro lado, como por exemplo bater na cabeça. Se o sistema de recompensa e o sistema de punição estão ausentes, então verdadeiramente a gente vê se o ser está educado. E o que nós temos visto na nossa sociedade é que não está educado. Por quê? Porque a gente tem multa para não dirigir em tal horário, porque a gente tem leis muito sérias, e essas leis, elas não são preceitos. Quando a gente fala da Índia antiga, a gente falava de leis dármicas, a gente falava do Dharma. Só que essas leis, elas não caracterizavam por uma punição, e sim uma orientação que cada um no seu livre-arbítrio sabia que se não fizesse, colheria consequência daquilo. Hoje, esse sistema de leis, ele é embasado em punição. E o que isso significa? Eu sou punido se alguém me vê. Então, existe toda uma questão de não ser punido. E aí, outra vez, como eu coloquei agora há pouco, a questão da própria pornografia. Se vocês estudarem um pouco do que representa, quantos acessos um site pornográfico tem e o que aquele site pornográfico movimenta por trás de abuso contra a mulher, de abuso contra crianças, de abuso contra o ser humano e até com mestres animais também, impressionantemente. Agora, tudo isso é feito o quê? Escondido. Porque nós, no nosso adestramento social, nós sabemos que não podemos fazer certas coisas à luz do dia. Agora, até quando nós seguiremos com esse modelo que tem absolutamente causado em volta de nós e dentro de nós o caos? A proposta que o santuário tem com esse ano em frente a tudo que... Tem um gatinho, um mestre gatinho novo que chegou, que é muito querido, só que ele tá provocando muitos ciúmes aqui em vários seres. Eu vou ter que ir lá separar um processo de convivência. Só um momentinho, por gentileza, porque senão... Sócrates, ele tá brigando com você, amor. Tá brigando com você, meu amor. Não pode brigar com Sócrates. Não pode. É um bebezinho, Sócrates. Vem aqui. Desculpa. Aqui, ó. Chegou há pouco tempo, tá provocando um ciúme aqui em todo mundo que... Pronto, meu amor, ninguém vai brigar com você. Tá tudo bem. Então, outra vez, quando a gente fala desse... A gente precisa se olhar também, porque às vezes a gente mesmo se acha educado. E aí é a hora que a gente vê que não é. Por exemplo, quando eu comparo muito essa questão do mestre, porque dentro dos círculos espirituais, parece que todo mundo é muito iluminado. E aí a gente vê essas pessoas na rua e a gente fala, nossa, mas como que é que a pessoa ou vai na yoga, ou vai na igreja, ou vai na mesquita, ou vai aonde quer que seja? Porque aquele conhecimento, de novo, foi um adestramento social, adestramento espiritual. A gente precisa perceber isso. Quando a gente fala a respeito da idade, quando a gente fala a respeito de crescer, a gente não necessariamente fala que a gente amadureceu. E esse é outro aspecto que a nossa sociedade tem falhado. Que ela coloca como se, bom, a gente é adulto, agora a gente cresceu. Só que de verdade, eu vejo que alguns adultos não poderiam nem ter acesso à tecnologia, se a gente fosse sincero com a gente. Alguns adultos não podem estar na presença solitária com crianças. Alguns adultos não podem estar sozinhos com mestres animais. Alguns adultos não podem ter uma serra na Amazônia. Por quê? Porque não tem valores. Então a proposta é que a gente consiga fazer isso não é uma novidade. O Oriente inteiro embasou a educação dele dessa forma. Primeiro, até mesmo as escolas filosóficas posteriores, ou seja, quando a gente fala dos socráticos, a gente não está falando de algo novo. A gente está falando que sem uma base ética e moral firme, o ser humano, aonde ele encostar a mão,
ele vai causar algum tipo de distúrbio. E de forma última, não primeira, de forma última, ele próprio, nós mesmos somos vítimas desse descompasso por termos saído dos nossos valores. Então, como que é que a gente cria crianças, como que é que a gente cresce trancado entre paredes, sem colocar o pé no chão, com deficiência de vitaminas que são claramente conseguidas e metabolizadas e sintetizadas pelo corpo, elaboradas pelo corpo, quando a gente tem um estilo de vida mais próximo da natureza? Agora, quando é que a gente vai fazer esse resgate? Quando a gente volta para a natureza, por exemplo, quem está na cidade, você acompanha os ciclos da lua? Porque os ciclos da lua estão mexendo com o teu psicológico. A natureza inteira funciona em ciclos e em ritmos. Agora a gente não, a gente quer ser diferente da natureza porque a gente esqueceu que a gente é natureza. E daí o que acontece? Quando eu tenho as minhas flutuações de humor, eu vou num psiquiatra e daí eu tomo remédio. E daí e eu não tô dizendo com isso que a psiquiatria e que o apoio em determinados casos, eu só tô invocando aqui outras reflexões. Então eu vou nesse psiquiatra porque na verdade, ou seja, eu perdi o contato com esses ciclos e eu começo a querer esperar que eu seja sempre a mesma. Só que como que eu vou ser a mesma se a própria natureza muda com as fases da lua? Se as marés sobem, se as marés descem? E se o meu corpo é formado por água predominantemente? Enquanto a gente não falar a respeito disso, que era a base da educação no passado e que a gente foi se perdendo, para quê? Para outra vez. Quantas crianças, adolescentes, dei aula para adolescente aqui em colégio, quantas não entram em profundas crises na véspera do vestibular? Porque elas querem cantar, elas querem escrever, elas querem qualquer... Mas isso não dá dinheiro, minha filha. A gente precisa fazer diferente. Então vamos procurar que seja realmente um chamado da nossa alma. E se a gente já descobriu que não deu certo pra gente, por que em nome da deusa a gente vai fazer exatamente isso com as crianças? Por que a gente vai repetir para os demais um caminho que já não foi certo para nós? Por que a gente não pode aprender e além de aprender dos nossos para esses seres o mesmo aspecto? Poder colocar para esses seres também o mesmo espaço para que eles procurem a educação e uma educação que vem aonde? Em autoconhecimento. Porque no autoconhecimento o ser sabe o que fazer. Porque ele toca o quê? Ele toca os talentos dele. Ele sabe que aquele dom que ele recebeu de alguma maneira está conectado ao que ele veio fazer. Só que quando o meu dom está atrelado ao quanto ele me dá de dinheiro ou não, então eu vou procurar uma forma de ter o dinheiro para ser feliz. Enquanto, de novo, no Oriente, tudo isso está ao contrário. Eu sou primeiro. Eu sou. E a partir de quem eu sou, eu faço. E a partir do que eu faço, eu usufruo. Eu não tenho nada, eu estou aqui de passagem. É uma vida, é um relâmpago. A vida de cada um de nós é um relâmpago. E como é que a gente se atreve a ter alguma coisa? E claro que a gente vai ficar apegado, e claro que isso vai ser um problema em algum momento da nossa vida, porque a gente não vai aceitar perder, a gente não vai aceitar deixar ir, e a gente ainda por cima vai querer a segurança nas coisas desse mundo, então a gente começa a acumular. E aí, no modelo social, esse acúmulo vira diferenças sociais muito abissais. Porque eu me protejo, a minha segurança é ter. E não importa que o outro que faça a correria dele, porque eu fiz a minha, então cada um, ou seja, cada um por si. Quando é que a gente vai entender que a gente está aqui usufruindo? Quantas pessoas não têm tantos recursos e ainda assim não tem uma hora de tempo ao sol ou de usufruto? A gente precisa entrar em contato com essa educação. Essa educação que é, de novo, é educação para um novo ser humano. É educação para que a gente não repita com as crianças o que aconteceu com a gente. Eu gostaria que as crianças de hoje não tivessem de passar por essa crise dos 40, que elas não tivessem que ser alinhadas aos 27, 28, 29 anos por Saturno, que elas não tivessem que apanhar ou se deprimir aos 33 anos, ou seja, nessas faixas tem alguns marcos
que alguns estudos, e não necessariamente só estudos da psicologia, alguns estudos espirituais, heranças que deixaram para nós de tempos antigos, podem apontar de marcos na nossa vida. Eu gostaria que as crianças não tivessem que enfrentar o que nós estamos enfrentando, porque perdemos a experiência com a vida. A experiência pela tecnologia, de novo, ela deve ajudar a gente, mas isso que está acontecendo aqui, mesmo essa live, ela não pode substituir a vida real. A gente fazer ativismo pelo computador não pode substituir o ativismo de vida real. O ativismo de vida real é a gente ser resistência na sociedade e não simplesmente escrevendo post e compartilhando post. E esses valores, outra vez, eles precisam ser resgatados, restaurados, não só em crianças, mas também em adultos, porque outra vez, não é só o fato da gente crescer, a gente precisa entender que a gente precisa amadurecer. E quantos de nós não crescem até os 90 anos e ainda assim são imaturos. Somos imaturos, somos crianças espirituais. Então vamos tentar invocar algo maior e passar isso para as crianças. A ideia do santuário, e eu vou estar fazendo outras lives no próximo sobre essa possibilidade de como é que a gente vai conduzir as vivências agora daqui para frente, pensando que o santuário ganha um centro educacional, um braço que é um centro educacional, e não mais simplesmente as vivências que nós temos feito até aqui. Ou seja, as vivências de conscientização e o curso de yoga também, que inclusive quem é do curso de yoga, que ficaram faltando 2 módulos quando a gente fez a... Lembrei que o óculos está aqui, eu posso ler os comentários de vocês. Faltaram 2 módulos do curso de formação de yoga quando a pandemia começou. A gente está agora fazendo algumas mudanças na sala. Agora sim eu consigo ler vocês. Algumas mudanças na sala, porque a sala era muito fechada e antes da pandemia não tinha problema nenhum dessa aglomeração, mas agora as janelas tem janelas de 2 metros que estão sendo agora nessa semana, inclusive. Eu até fiz uns stories, na semana eu vou fazer mais, para que haja ventilação, a turma não vai ser tão grande. Então, aonde vai se embasar? Qual é a tríade desse centro educacional? Quais são os 3 pilares que foram definidos para esse centro educacional? Um desses pilares é a educação através da filosofia. Então, o curso de yoga, ele começa a ter um viés que, obviamente, as experiências vão mudando a gente, vão inspirando a gente a outros caminhos. Então, esse curso de yoga, a ênfase dele vai ser na filosofia e de como a gente aplicar essa filosofia de um novo ser humano na nossa sociedade. E quem faz isso é cada um de nós. Então, a yoga continua tendo, a filosofia continua tendo um grande papel. Fora isso, a gente percebe aqui que os desastres continuam a acontecer. Eles, infelizmente, eu gostaria de ser um pouco mais positiva. Não é questão de otimismo e pessimismo, é só uma questão de ser realista. O que a gente fez com o meio ambiente, a gente vai colher. E a questão toda é que como as vidas valem diferentes para os seres humanos, porque os valores, por causa de tudo que a gente falou até aqui, tudo isso está um pouco perdido. Então, na hora que tiver um mestre animal sofrendo e tiver uma pessoa sofrendo, vão escolher a pessoa. A gente precisa colocar que toda vida é igual. E pior, na hora que tiver uma pessoa de determinada classe social, na hora que tiver uma pessoa de determinada cor, uma pessoa de determinado gênero, isso também, se a gente não cuidar dos valores, isso também vai ser um fator de decisão para qual seja salva. Isso é vergonhoso, porque toda a vida importa. Então, se existe chance de salvar alguém dentro de um desastre, não importa quem seja, essa pessoa, esse ser, essa manifestação da vida precisa ser salva, sem julgamentos. Agora, imagina a gente julgar quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Olha só o grau de distorção que a gente colocou. Então, a yoga continua sendo um desses pilares. Aí, o que mais acontece aqui? Acontece o cuidado para a gente treinar, especialmente, ou pessoas técnicas, veterinários, da mesma forma que a gente falou aqui a respeito do hospital, aceitando estagiário, hoje já existe um estagiário com o Dr. Maurício em Cunha. No futuro, o que é que a gente vai ter? Vai ter treinamento também para veterinários e pessoas técnicas em desastre, para que a gente possa oferecer mais ajuda aliviada. Essa é parte do caminho que a gente está trilhando aqui. Além disso, além desses 2 caminhos, a gente tem um terceiro caminho, que aí é a hora que a gente vai acolher essas universidades e crianças, que a gente está colocando como medicinas da terra, que é essa experiência direta
eu preciso mostrar pra vocês uma cena aqui. Olha como é isso, é essa experiência de viver tudo isso que eu gostaria aqui. Ai, pera que eu não tô conseguindo mudar, tá aqui. Olha que gostoso. Olha que delícia. Tomando sol, que gostoso. Enfim, tem algumas cenas, experienciar algumas coisas, ser testemunha de alguns aspectos da natureza mudam a gente, sabe? Colaboram com a gente. E são cenas assim que muitas vezes colocam um pouco de paz numa mente que está lotada de ansiedade. Enfim, medicinas da terra, o que isso significa? A gente quer ter vivências na horta. A gente tem uma horta orgânica muito grande aqui. Então, vivências na horta, retiros onde as pessoas possam estar em contato com a terra. As pessoas perderam o contato com a terra. Vocês já pararam para pensar quanta gente vive, por exemplo, em apartamento, quanta gente vive para fora e quanta gente, por causa de todos esses acúmulos e distorções, está em contato com a terra, mas sem conexão com ela, porque tem as necessidades basais já comprometidas. A gente tem muito trabalho para fazer e óbvio que você pode olhar e dizer assim, Patrícia, isso é muito trabalho e não dá para fazer em uma vida só. Isso eu realizei agora em Cunha também. Essa missão vai viver depois da gente. Então eu convido aqui para que a gente já comece a pensar em outras gerações das missões que a gente se atraiu. Porque em algum momento da minha vida eu pensei que, bom, o santuário e quando eu me for, então eles vão viver até tanto, eu vou aqui de alguma forma plantar todos eles, porque em teoria eu vou depois, pelo tempo de vida, mas é óbvio que a vida é imprevisível e eu posso ir hoje, amanhã, daqui a pouco já. E Cunha mostrou para mim que não, que é muito maior. O trabalho, o serviço que a gente tem que fazer, ele precisa contemplar outras gerações, ele precisa contemplar elaborações. Então a gente vai ter essas medicinas da terra que o quê? É esse contato do ser humano com a terra. Então ele vai estar na horta, ele vai estar cuidando do mestre animal, a criança vai estar aqui em contato com isso tudo, numa refeição vegana, uma refeição que ela vai ajudar a preparar. Tudo isso vai demandar para nós um novo espaço também. Então a gente está num processo de entender como que esse novo espaço vai surgir, porque hoje as instalações que nós temos no santuário não comportam que a gente tenha um centro educacional dentro do próprio santuário. Então a gente está no movimento de uma nova terra que inclusive vai ajudar para que esses outros 300 possam estar sem que a gente dependa do aluguel. Porque em determinado momento em Cunha também houve isso. Fala, bom, a gente pode ir para o contexto do aluguel, e maravilha, ou seja, a gente arrenda o pasto e a gente já tem aqui bastante terra também. Só que a gente ainda assim, ou seja, é isso que a gente quer. Porque a gente não pode se perder, gente, em simplesmente cuidar dos que estão aqui dentro. A gente sempre precisa ter algo maior, a gente sempre precisa ter algo que sirva a outros seres. E a vida, ela é muito delicada, porque ela coloca o boleto na nossa frente e a gente se entrega para a Maia. E aí essa força de ilusão do mundo, a gente se entrega para essa força de ilusão e a gente acha que é aquilo que está regendo toda a história humana. E viver um pouco com ou seja, se distanciar um pouco para ver o total e entender que se a gente continuar no santuário, se a gente continuar, não sei aonde que vocês atuam na vida de vocês, simplesmente cuidando do que é nosso, sem dúvida é uma bela ajuda. Se você é uma mãe que está cuidando da educação do teu filho, é fantástico. Agora, no mundo que a gente vive hoje, infelizmente, eu vou desafiar a gente a fazer mais. Então, se você já educa o teu filho, a tua filha, de uma maneira que é realmente você vê o futuro e você percebe nas reações dessa criança o quanto ela está firmada, o quanto ela tem valores, o quanto tudo isso. Maravilha, e eu te saúdo e eu te reverencio. Mas eu peço para que você também faça isso por outros seres. Porque o mundo de hoje ele está em um estado que não adianta só a gente cuidar do nosso. A gente precisa dar o passo para cuidar também do que não é nosso, do que não está diretamente ligado ao que nós temos relação direta. E esse é um salto, porque o ego geralmente ele está relacionado a tudo que é eu, mim, meu. E quando a gente parte para algo maior, é quando esse ego fica muito desconfortável. E aí a outra parte que eu queria dizer. O conhecimento e o autoconhecimento, essa jornada da educação verdadeira e real e legítima, da forma como ela está sendo colocada aqui, e embasada em povos antigos que criaram seres humanos e não simplesmente máquinas competitivas de destruição, que é isso que a nossa humanidade tem se tornado. Quando a gente fala de tudo isso, a gente fala de desconforto, sim. Porque é desconfortável a gente olhar para dentro e perceber que a gente foi adestrado, mas que a gente ainda não é educado. É desconfortável a gente olhar para dentro e perceber que muitas vezes a ação
ela parece algo, mas a intenção, ela inclusive tira o valor, ela desvaloriza, ela banaliza. A intenção, ela pode banalizar a ação. Só que isso, como está secreto, é outra vez. Aquele lugar onde todo mundo convive em sociedade e o coração do homem está uma bagunça. E quando é que a gente vê esse coração aparecendo? Nas situações que a gente enfrenta no cotidiano, e em vez de resolver essas situações dividem a gente em ódio, elas dividem a gente em guetos, elas colocam cada um de nós contra o outro. De novo na competitividade. E isso é um reflexo do nosso coração e de quanto a gente ainda, de novo, não está educado. Então essa é a tríade para esse sistema, para esse centro educacional. Esse centro educacional vem com uma nova terra. Se você tem interesse em colaborar de alguma maneira com esse projeto, eu peço para entrar em contato com a Maísa. Eu não sei se ela está aqui, porque eu só encontrei os óculos depois, então eu não sei se a Má está aqui. Se ela estiver aqui, Má, comenta. Se você sentir saber um pouquinho mais do projeto, eu vou estar fazendo reuniões a respeito dele nas próximas semanas, para que a gente consiga entender se você é de uma escola e se você gostou da proposta para os teus alunos, se você é de uma universidade, se você estuda numa universidade e tem condição de levar isso para algum lugar, ou seja, realmente traga isso para nossa atenção. A Má é a pessoa, está assim, a Rosana comentou, maravilha, Rosana, te agradeço. A Má, quem for pro meu perfil pessoal, que é yoga.santuário Vale da Rainha, ali tá o telefone da Má. Ou se inscrever no direct também, a Vi, que é outra voluntária querida nossa, também da nossa equipe, enfim, ela também manda o telefone da Má, olha lá, professora. Que bom, queria uma hora também saber, Fran, como que você recebe tudo isso no teu coração. Porque essas observações, elas são feitas a partir de alguém que está observando, mas que é uma professora de yoga, e não uma professora de... a Má tá aqui, maravilha. Má, agradeço. Então, enfim, eu tô sempre por aqui e a Má vai... Então, quem tiver interesse, seja porque é uma escola, seja porque é uma professora e quer fazer parte, como a Fran colocou aqui, de repente, Fran, você quer vir aqui e falar, nossa, eu quero ajudar quando tiver criança aí. Qualquer forma que você tenha se atraído ao projeto, para colaborar, de falar, putz, eu quero colaborar com a terra, eu quero colaborar com a vivência, eu quero colaborar com a comunicação. A forma com que você sentir colaborar, eu peço para que você se manifeste com a Má. De maneira geral, é esse o projeto, então, outra vez, é uma nova terra. É uma nova terra com centro educacional. Com o tempo, a gente ainda vai decidir se essa terra vai ser, de fato, da ONG, ou seja, do santuário que hoje existe, que já é uma ONG, enfim, que já está estabelecida, ou se ela vai ser uma fundação e um instituto separado, que vai, sim, compor o sustento, inclusive, do próprio santuário. E isso também é algo que é bastante interessante a gente perceber e sentir. Tem muitas pessoas que perguntam, né, questionam, falam, nossa, como que se mantém uma operação tão grande? É óbvio que a gente conta muito com as colaborações e as contribuições de vocês, e elas são excepcionais e elas são realmente a base da gente continuar acreditando no ser humano, que uma pessoa se importe a ponto de doar, mas existem muitas formas também que a gente vai gerando recursos para o santuário. Então, com o curso de yoga e o recurso do santuário, a gente sempre se vigia. Eu sempre tenho para mim muito forte no meu coração que a gente não pode simplesmente, então para ajudar a sustentar o santuário a gente vai vender, sei lá, panela. E não que panela não seja uma coisa incrível e fantástica, mas não é algo que vem na minha missão de vida. Então eu também tenho que tomar cuidado para não banalizar o sustento do santuário, aceitando o que quer que seja, simplesmente porque eu tenho um boleto para pagar. Porque, de novo, Maia, essa força da ilusão do mundo, ela vem muito forte nesse lugar das contas a pagar. Porque daí a pessoa ela fala, eu queria tanto, mas se eu fizer essa mudança de vida, como que é que eu vou me sustentar? E eu vejo na minha própria experiência, eu vim de corporação, alguns de vocês sabem disso, e quando eu fiz a minha mudança de vida, uma das coisas que foi imediata na mudança foi que o meu estilo de vida mudou. Então, antes, de fato, eu gastava muito mais, mas eu gastava com coisas que eu não precisava. E eu sugiro isso também para que a gente coloque, inclusive, nesse modelo de educação, que faz parte da mudança do mundo, a gente ter uma sociedade de consumo reduzida. Ou seja, a gente vai alterar a economia. A economia do jeito que ela está hoje, ou seja, que faz simplesmente ricos mais ricos e pobres mais pobres, ela não é uma economia que gera seres humanos decentes. Porque automaticamente quem está rico está acumulando, está tantas vezes
na ilusão do que aquele dinheiro, do que aquele recurso, tantas vezes, não em todos os casos, na ilusão daquele recurso. E quem não tem tempo para pensar em outra coisa. Então, tudo isso precisa ser analisado. Agora, se a gente baixa o consumo, automaticamente a gente afeta a economia. E baixa o consumo numa sociedade de consumo. Não é simplesmente a gente falar, bom, então agora eu virei vegano, então agora eu vou consumir só de produtos veganos. Diminui o consumo, faz mais na tua casa. Compra menos pronto. Quando eu coloco, porque isso diminui significativamente o que a gente paga. E diminui o lixo. E diminui a necessidade que a gente pensa que tem de ter um trabalho X ou Y para sustentar algo que de fato a gente não precisa. Tudo isso a gente precisa colocar em cima da mesa para discussão como pauta. Para a gente perceber o que trouxe a gente aqui, os enganos que a gente cometeu e como é que a gente abre mão disso para criar um ser humano melhor. Então, esse projeto vai continuar. Eu peço o apoio de vocês. Como falar o coração de vocês. Na próxima semana eu vou estar falando um pouquinho mais, até porque esse projeto ele também cruza com a vinda dos mestres bezerros nesse transcurso, né? Ou seja, porque a gente não está falando de uma semana ou duas, eles primeiro vão para uma área provisória para depois estarem aqui no santuário, numa segunda área provisória, eles saem de um parque público e eles vão para um outro lugar. E aí, então, depois só eles vêm aqui para o santuário. E dentro desse transcurso a gente já está preparando aqui o santuário e também organizando essa nova terra. E essa nova terra ela vai surgir, eu tenho certeza, que num sistema de colaboração. Se você, outra vez, qualquer aspecto teu que fale, eu quero ajudar esse projeto, se você quer ajudar com a terra, se você quer ajudar com o projeto, se você quer ajudar com a escola, se você quer ajudar dando aula, se você quer ajudar colocando uma matéria ou uma reflexão, se você quer ajudar a forma que for, eu peço para entrar em contato com a Maísa, o telefone dela está aqui fixado, para que a gente possa falar a respeito disso, para que a gente possa conversar a respeito de como essa nova terra manifesta para novos humanos. E lembrando sempre, não existe forma da gente passar pela regeneração sem que a gente se regenere. Não existe maneira. A gente precisa desse salto. E é difícil porque provoca a gente em todos os lugares íntimos e profundos e muitas vezes em alguns que a gente não quer nem lidar, mas essa é a salvação do mundo. É a salvação de nós mesmos. E a partir daí, inspirar que o outro se salve. Inspirar que haja algo diferente na vida daquele outro ser. Então, daqui para frente, ou seja, está anunciado, o santuário ganha um centro educacional para novos humanos. Onde a gente começa pretensiosamente. E eu não tenho medo de ser pretensiosa em coisas que são do serviço. Eu tenho medo de ser pretensiosa na minha vida, pessoal. Agora, no que ser ambicioso, ser pretensioso no serviço, eu quero que a gente sonhe cada vez maior. Eu quero que a gente não tenha medo, inclusive, de sonhar. E quero acreditar também que projetos que trazem uma transcendência para o mundo que a gente conhece não se detenham em aspectos da 3D. Da terceira dimensão, como por exemplo o recurso, a gente vai manifestar, porque tudo isso já existe no mundo, a gente só vai canalizar isso para algo que beneficia todos os seres. Então essa é a ideia do centro educacional, nesses 3 pilares, onde a gente pode oferecer uma educação embasada em valores e experiência direta com o meio ambiente e com os demais seres, para que haja preservação, para que haja regeneração, para que haja uma vida nova. E essa vida nova não é necessariamente alguma coisa que a gente vai viver aqui para ver. Mas é algo que ao se despedir do planeta, eu tenho certeza que cada espírito, e chego a tomar o ar para, enfim, porque me emociona, que cada espírito vai olhar para trás e se sentir feliz, que embora não tenha se alimentado da fruta do pé que plantou, essa árvore vai oferecer alento para os peregrinos do caminho, como sombra, como alimento, como esperança, que alguém que veio antes, sem usufruir, ainda assim deixou. E é isso que eu espero que a gente faça pelas gerações futuras. Não é para usufruto pessoal, mas é a contribuição que a gente pode deixar, mesmo que ninguém seja lembrado por isso. É algo entre cada um e a deusa. É algo que vai no coração do ser humano, não é algo que vai para fora. É algo que diz somente sobre quem cada um é e a que cada um veio. Conto com as orações de Caminhos Abertos de vocês e no próximo domingo eu dou mais atualizações de como a gente vai andando nesse percurso e dando detalhes também de como cada um desses pilares vai ser elaborado
e de como a gente tem pensado também a Terra para isso e todas as questões práticas que envolvem. Outra vez enfatizo, qualquer forma de colaboração para que esse projeto se manifeste, entre em contato com a Má, para que a gente possa, o telefone dela está fixado aqui, para que a gente possa passar, conversar, dialogar a respeito de como fazer tudo isso acontecer. Eu deixo aqui um mantra, o mesmo um cântico, na verdade, que fala muito disso. Aqui no santuário a gente sempre faz as vivências em círculo, que eu acredito também, vocês já pararam falando do sistema de educação de novo? Vocês já começam a entender, ou seja, quando a gente vai numa sala de aula, a gente põe um professor num lugar que às vezes ele está até num nível diferente da gente, mais alto, e não que a gente não deva reverenciá-lo, isso vem já do Oriente também, mas a gente vê as costas das pessoas. A gente vê as costas, a gente não está mais em círculo. O círculo é um lugar muito potente, a roda é um lugar muito potente. Então a gente aqui, nas nossas vivências, a gente sempre abre círculos. São círculos de saberes, círculos de partilha, são círculos de oração, são círculos de rezo. Porque no círculo, cada um está sustentando o campo. Não é algo que uma pessoa só sustenta. Porque nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Isso já é um fato que a gente, nessa altura da vida, já deve saber. Então, os círculos são muito importantes. E eu deixo aqui esse cântico que fala a respeito de uma roda, e fala a respeito de ir pra dentro, e fala a respeito de cura, e fala a respeito de verdade. Que a gente tem que aprender a suportar a verdade também. Quando a gente posta algumas cenas tristes, muitas pessoas, elas derrubam o vídeo, pedem para silenciar o conteúdo da página, porque a gente não suporta aquela verdade ainda. Agora a gente precisa ser forte para suportar a verdade, para furar a bolha que cada um se colocou, dizendo que só vive dentro dos próprios prazeres e percepções. A gente precisa conseguir fazer isso. E eu tenho certeza que se a gente se unir, cada vez que eu sentir medo de furar minha bolha, eu vou ter alguém do meu lado e vou olhar e a pessoa vai falar, vai, fura, consegue, e eu vou ter coragem. E quando a outra pessoa tiver alguma coisa, eu vou olhar para ela e falar, fura, vai dar certo. E esse é o poder dos núcleos formados em coletivos engajados a serviço, que realmente estão realizados na meta principal, e não coletivos que se juntam sem um propósito em comum e muitas vezes até guiados por perspectivas pessoais e próprias, sem que essa perspectiva pessoal e própria sirva outros seres. Agradeço a todos. Na roda da cura eu vou para dentro de mim. Nas trilhas da luz eu sou as sombras dos cantos de mim. Meu mestre, seja quem for, me ajude a compreender, me ajude a não temer a verdade que cabe em mim, a verdade que cabe em nós. Gratidão a todos. Eu espero que em breve a gente possa estar falando muito mais a respeito disso, muito mais de forma prática e de forma com que já realmente, verdadeiramente está acontecendo. Até domingo que vem, fazendo mais um passo dessa caminhada que se inicia hoje declarada. Grata a todos.